palavra. Mas muito bem, convido você, desde já, a ouvir a leitura da palavra, ou até mesmo abrir a sua Bíblia, se você tiver aí a sua mão, no livro do profeta Isaías, Isaías capítulo 6, só lembrando e ajudando aqueles que talvez não tenham muita intimidade com a Bíblia, o Velho Testamento, tá bom? Profeta Isaías, capítulo 6, nós vamos usar esse texto para a base da nossa mensagem para essa noite. Quero crer mais uma vez, como já foi orado, o Senhor vai, sim, pela sua graça e bondade, aplicar essa palavra no nosso coração. Orei ao Senhor, busquei a direção do Altíssimo e Ele me encaminhou para que neste tempo pudesse compartilhar nesse texto uma mensagem do Senhor para nós. Mensagem de fortalecimento, mensagem para desafiar o nosso coração, para fortalecer a nossa fé e nos levar a cumprir os propósitos do Senhor que Ele tem para nós, para esse tempo, tá bom? Muito bem. Isaías, capítulo 6, versículo de 1 ao 8, né? Vou estar lendo aqui esse texto e você pode certamente me ouvir. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os meus lábios, os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus abençoe a aplicação dessa palavra nessa noite, nas nossas vidas, sabendo nós que é uma palavra viva, eficaz, ela por si só já opera grandemente no nosso coração, mas Deus me deu a oportunidade então de poder ministrar essa palavra nessa noite. Quero rogar ao Senhor então em oração, peço que você assim possa também buscar nesse momento o Deus Todo-Poderoso em oração. Vamos falar com Ele. Tu és o Santo Deus maravilhoso, Tu és o grandioso Deus, Tu és o excelso, o sublime, o majestoso, aquele que está entronizado de eternidade a eternidade. Não obstante essa verdade, o Senhor reinar, o Senhor também opera maravilhas em favor de nós pecadores. Não significa o Senhor estar assentado, estar sem ação. O Senhor está em plena ação. O Senhor é aquele que opera grandes bênçãos em favor dos seus e que continua chamando o pecador para o arrependimento, tanto para a salvação como para a volta à comunhão com o Senhor. E nessa noite, ó Santo Deus, nós estamos diante desta palavra tão bendita e verdadeira. Pedimos que o Senhor nos ajude então, que o nosso coração nesse momento possa estar aberto para esta palavra e que os nossos ouvidos atentos à voz santa do Senhor. E que o Senhor, ó Pai, faça, segundo o teu querer, aquilo que tanto necessitamos. E certamente o Senhor tem poder para realizar. Obrigado por esse dia.
obrigado pela noite, e que o Senhor continue socorrendo-nos, ó Deus, porque temos grande necessidade do favor do Senhor. Abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, espalhada por este mundo, que possamos continuar, ó Pai, mesmo em tempos difíceis como estes, almejando os favores do Senhor e tendo no nosso coração grandes expectativas, porque o Senhor é aquele Deus que opera em qualquer tempo, em qualquer circunstância, nada limita o poder do Senhor. E é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Irmãos, eu gostaria então de, nessa noite, mediante a esse texto tão bendito, tão forte, né, em relação à ação de Deus em favor do pecador, trazer uma palavra com o seguinte título: Grandes expectativas para tempos como este. Grandes expectativas para tempos como estes. Irmãos, eu não sei o que os amados têm tido no coração como expectativas para este tempo. Se fôssemos aqui fazer um levantamento de pesquisa, certamente muitas expectativas serão levantadas em relação ao agir do Senhor sobre nós, né? E vejo muito oportuno, irmãos, vou falar como tema dessa mensagem sobre essa visão de Isaías, sobre o avivamento do profeta Isaías. O avivamento deste homem. Então eu creio, irmãos, que o avivamento é uma obra que o Senhor quer e pode operar a qualquer momento. Basta nós, como crentes, como filhos de Deus, deixar-nos mover para tal. Então, eu designei como sendo uma das expectativas para este tempo, que eu certamente devo ansiar e almejar, é o avivamento do Senhor no meu coração, para que eu, como parte da igreja, possa cumprir cabalmente a obra que Ele tem para mim, para nós nesse tempo. Muito bem, irmãos. Que tal neste tempo de expectativas tantas, clamarmos ao Senhor, como bem diz o cântico 171 do nosso cantor cristão: aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, né? Então, aviva-nos, Senhor, deve ser o nosso clamor neste tempo. Irmãos, e nós devemos crer que o Senhor tem poder para fazer isso. E a verdade é que certamente, se não temos experimentado de um avivamento, não é por falta de motivação ou disposição de Deus em realizar esse avivamento. Mas é porque certamente nós não temos almejado, nós não temos tido essa expectativa e nós não estamos muitas das vezes abertos para esse ato de Deus sobre nós e por nós. Muito bem. Olhando para o atual cenário de nossa nação, amados, como também deste nosso mundo, podemos categoricamente afirmar que este é um tempo propício para que, como crentes, né, venhamos nos abrir para um real avivamento. Talvez você não teve a oportunidade ainda nesse tempo de pandemia, de quarentena, ter outras expectativas, a não ser de que a pandemia acabe, de que você volte a trabalhar, de que você volte a ter uma vida normal, que de fato são expectativas válidas. Talvez outras expectativas surgiram diante do seu coração como alvo. Mas, irmãos, eu creio que o avivamento deve ser uma expectativa nossa também a ser realizada neste tempo. É um tempo propício e nós devemos estar abertos para isso, né? Então, creio que nunca houve uma hora mais conturbada e séria do que esta que estamos vivendo. Tanto no que diz respeito à situação do nosso país, politicamente, moralmente, como também em relação a este mundo, seja por essa pandemia, que veio sim causar transtornos, mas também por estar este mundo tão obscurecido, tão inserido nas trevas. Então é um tempo, né,
eu creio que nunca houve uma hora mais conturbada e séria do que essa que estamos vivendo. Digo como crente, digo como pessoa, no alto dos meus 54 anos, não havia visto ainda uma situação como essa. Pode sim ter havido em outras ocasiões, que eu não experimentei, mas para mim é um dos tempos mais conturbados, né? Então são tempos de total deslize moral, tempo de afastamento dos princípios divinos, banalização da palavra do Senhor e de tudo aquilo que é sagrado. É um tempo muito difícil. Então, um cenário que nos remete às claras evidências da volta do Senhor para o arrebatamento. Nós bem sabemos, como nós falamos domingo passado, nós não temos como marcar um dia, um ano, uma ocasião certa, mas nós podemos ver que através dos acontecimentos, Jesus está voltando. Mas é também viável que requeramos da parte de Deus em nosso favor uma ação para o avivamento do nosso coração. Mas lembremos, irmãos, o avivamento, neste momento, mais depende de nós estarmos abertos a Ele do que Deus operar em nós, porque Deus quer em todo tempo avivar os seus, né? Podemos, de fato, crer nisso. Irmãos, então tempos como este certamente são propícios para o Senhor operar em nós um genuíno avivamento, irmãos. Eu creio nisso. Observando o que nós vamos fazer dentro em breve, a realidade de Isaías, o cenário que ele vivia, que o povo vivia. Deus operou no coração deste homem um avivamento. Então, eu posso crer também que tempos como este certamente são propícios para o Senhor operar um avivamento genuíno no coração de cada um de nós como seus filhos. Irmãos, mas será? Resta saber, irmãos, se estaríamos realmente dispostos para tal operação dessa ação do Senhor em nosso coração. Porque quantas das vezes nós até mesmo nos pegamos dizendo, que Deus possa avivar-nos, que Deus possa fazer isso, é como se Deus não quisesse fazer, irmãos. Eu, em particular, creio que o avivamento, tão necessário para esse tempo, não é por causa do não querer de Deus em realizar, mas por falta da nossa disposição em receber esse ato de Deus sobre nós. Essa é uma crença minha, digo por mim, né? Mas muito bem, irmãos. Atentando então nós para esta clássica visão do profeta Isaías, ao qual nós lemos, veremos que esta experiência sua, dentre outras coisas, né, podem ser identificadas como um avivamento, algo também necessário para aquele tempo. Irmãos, era necessário que Isaías experimentasse de um avivamento, e isso aconteceu na sua individualidade. Então, posso crer, irmãos, que avivamento não é o simples fato de termos algumas habilidades para passar a fazer mais coisas, ou coisas maiores do que estamos fazendo, mas sim fazê-las da forma certa e da maneira correta. Então, há sim, na história da igreja e do povo de Deus, algumas ocasiões em que houve avivamentos, como eu disse, eu não saberia aqui descrevê-los, que envolve muitas pessoas, sim, povos, mas a verdade, irmãos, que o avivamento verdadeiro que nós tanto precisamos hoje é o avivamento do nosso coração, da individualidade. É o Deus tratar conosco na nossa individualidade. É como fez aqui com o seu profeta Isaías. Então, como eu disse, né? Essa visão leva-nos a crer. A visão que Isaías teve de Deus, o cenário ali acontecido que nós acabamos de ler, mostra, entre outras coisas, que Isaías, o profeta de Deus, estava a experimentar ali uma ação de avivamento de Deus no coração dele. E pode acontecer conosco também, porque o tempo em que Isaías vivia, o povo de Deus vivia, irmãos, era um tempo também de grandes problemas, de cenários bem parecidos com o nosso hoje, né? Isso nós podemos ver, se fôssemos ler o capítulo 1 de Isaías no seu todo, né? O capítulo 1 aponta para a realidade de um povo obstinado,
né? Vou apenas ler um pouquinho deste capítulo 1 para você ver qual o cenário em que Deus operou no coração do seu servo um avivamento. E devemos estar então almejando, tendo expectativa e buscando em Deus para que Ele opere um avivamento no nosso coração. Mas não nos esqueçamos, irmãos. Precisamos, na verdade, ter disposição para que Deus opere esse avivamento. Da parte de Deus não haverá dificuldade para avivar ninguém, né? Mas olha a realidade, o cenário do profeta, né? Naquele tempo em que ele vivia. Capítulo 1 de Isaías diz: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Então nós lemos no capítulo 6 que Isaías, depois da morte desse primeiro rei, Uzias, né, ele teve uma visão. Então Isaías já era alguém inserido no meio do povo de Deus. Isaías, ele precisava, para executar a sua obra, de um avivamento, e Deus trabalhou no coração dele, porque certamente ele tinha disposição para isso. Mas olha o versículo 2, né? Ouve, ó céus, e dá ouvidos, tu, a terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Deus está se referindo a alguém que era propriedade dele, o povo de Deus. E Isaías estava inserido no meio desse povo. E ele diz: ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o santo de Israel, voltaram para trás. Olha que cenário terrível. Era um povo que não prosperava nos caminhos do Senhor, era um povo que não levava adiante a obra que o Senhor tinha para eles, né? Então lembre-se, este cenário estava propício para Deus operar um avivamento no coração do profeta, como está o tempo hoje. A situação hoje propícia para o Senhor operar no nosso coração um avivamento, e que nós possamos almejar isso, que nós possamos realmente ter expectativa de que isso aconteça, para a glória do nosso Deus, né? Então, lembrando, né, era algo necessário para aquele tempo. Então, neste capítulo 1, nós podemos ver a realidade de um povo obstinado. Já o capítulo 5, podemos observar a situação que era tão grave que levou o Senhor a apresentar ali os seus ais, pronunciando os seus ais, né? Lembrando que estes ais apresentados nas Escrituras indicam para um ato de julgamento da parte de Deus. Então era um tempo difícil, um tempo em que Deus estava assim pronto a operar o seu julgamento. Não é diferente nesse tempo, né? Deus já está de alguma maneira julgando este mundo, né? Está operando algo, né? Então, em o capítulo 6, nós vemos o profeta sendo avivado no momento de um tempo conturbado. E eu me pus a pensar, para falar nessa noite, né? O que, baseado no que aconteceu com Isaías, seria necessário para cada um de nós hoje experimentar de um verdadeiro avivamento? Mas, em primeiro lugar, antes de eu entrar nesse ponto, deixa eu mais uma vez fazer uma pergunta. Será que eu estaríamos mesmo dispostos a experimentar de um avivamento da parte de Deus? Será que nós não temos almejado, mas nós não temos tido disposição, não temos dado espaço para que Deus trabalhe nisso? Será que nós não estamos tendo uma ideia errônea do avivamento, quando na verdade Deus já possa estar operando ocasião para isso? Que possamos usar então esse tempo, irmãos, para observar algumas coisas e ver se Deus já não está dando a oportunidade de um avivamento no meu, no seu coração, como crentes, como servos do Senhor. Mas muito bem, hoje, para experimentar também um avivamento, irmãos, eu quero apresentar aqui 3 questões ocorridas nessa ocasião na vida do profeta, que eu creio ser de grande verdades para a ação que Deus pode operar esse avivamento no nosso coração. Então hoje, para experimentar também o avivamento, devemos ter como Isaías, observando o texto, irmãos. Em primeiro lugar, precisamos ter uma nova percepção do caráter de Deus através de uma clara visão. Irmãos, isso fica muito claro
no versículo 1 do capítulo 6. Olha lá, vou ler mais uma vez, olha o que diz. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Ele continua, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Irmãos, aqui Isaías está relatando dessa visão, e nesse relato ele fala do caráter de Deus. E o que é interessante, irmãos, é que quando ele faz essa referência à morte de um rei, que era um grande rei, né, de Judá, isso serve para nós como se Isaías estivesse usando a situação acontecida ali como um ponto de partida para uma nova ação dele para com Deus, e de Deus para com ele. Olha aqui que ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias. Irmãos, lendo sem atentar, dá a impressão que está vago isso, mas não é verdade. Isaías está dizendo, ele está pegando como um ponto referencial a morte deste rei para anunciar de uma coisa grande que Deus aconteceu na vida dele. Irmãos, oxalá Deus nos permita a usar esse tempo que nós estamos passando agora, estou dizendo a pandemia, da quarentena, e tê-lo também como marco para uma nova realidade na nossa vida em relação a Deus. Para se referir como sendo, naquele tempo da pandemia, naquele tempo do coronavírus, eu tive uma visão nova do Senhor. Eu vi o Senhor. Então, irmãos, para experimentar também o avivamento, devemos ter, como Isaías, uma nova percepção do caráter de Deus através de uma nova e clara visão. E que seja esse tempo, irmãos, propício para isso. Seja esse um ponto de referência para uma nova vida com Deus, de prática dos seus princípios, de andar verdadeiramente com Ele. Pode estar acontecendo sim, como no passado, de que pensarmos estar engajados na obra de Deus, quando na verdade nós estamos apenas tendo alguns atos de rotina religiosa. Então esse tempo serve como um referencial para nós também hoje, né? Então, irmãos, esse primeiro ponto eu gostaria de apresentar aqui alguns comentários, né? Então aqui não se refere à visão como muitos hoje dizem ter de coisas e sinais estranhos, não, mas uma volta para aquilo que está revelado nas Escrituras Sagradas. Irmãos, nós hoje como crentes, nós não devemos olhar para o céu como se o céu fosse abrir e lá vermos Deus sentado ou algumas coisas místicas, não. Irmãos, para ter essa visão nós precisamos constantemente estar na palavra, voltar para a palavra, comungar com a palavra, porque o nosso Deus já está revelado na palavra. E eu vejo com muita necessidade, nesse tempo, nós, o povo de Deus, atentarmos para isso, para que nós não caiamos também em misticismos, de visões errôneas, como muitos por aí têm tido. Não, a visão que nós devemos ter de Deus novamente, do seu caráter, vai ser mostrada para nós na tua palavra, né? Irmãos, Isaías usa um acontecimento, como eu disse, que certamente marcará a sua vida para se referir a tal visão. Ele teve como ponto de referência no ano em que morreu o rei Uzias. Certamente esse rei representava alguma coisa para ele. Esse rei significava alguma coisa. Mas com o acontecimento, com a tristeza dele, ou com aquela situação de desconforto pela morte do rei, lembra que era um tempo difícil também. Ele teve uma visão de Deus. Ele voltou a ter a visão correta do Deus, o qual ele certamente já conhecia em algum momento, né? Então, oxalá, irmãos, o Senhor nos permita, em meio, como eu disse, a esse trágico momento, erguer nossos olhos. Melhor, voltar, colocar nossos olhos sobre a sua bendita revelação, as Escrituras Sagradas, e voltar ver ao Altíssimo entronizado, como certamente sempre esteve e jamais tomou outra posição a não ser de ser entronizado. Mas por causa de algumas situações e questões, certamente em alguns momentos podemos ter perdido essa visão. Então é um tempo, irmãos, de, sim, criarmos grandes expectativas em relação ao que Deus vai fazer, mas não deixar de fora a expectativa de sermos avivados para a glória do nosso Deus.
né? Então, sobre esta segunda condição que foi dada a Isaías diante da visão, né? Nós primeiros vimos que ele teve a morte do rei Uzias como um ponto de referência, e ao voltar ver o Senhor entronizado, como ele bem diz no versículo 1, ele retoma para si a consciência clara de que o Senhor é alguém incomparável, inigualável, único, pois ele é o Todo-Poderoso, o Onipotente, ele é o conhecedor de tudo e de todos, ele é onisciente, é o que está em toda parte, como sendo onipresente, só Deus é, irmãos. Mas acima de tudo, ele vê o Senhor como o eterno e imutável Deus. Irmãos, eu creio que essa é uma das condições necessárias para que possamos, sim, criar essa expectativa para o avivamento do nosso coração. Mas para isso, irmão, nós precisamos voltar literalmente para as Escrituras. Para que nós não venhamos ver Deus como um Deus que tem sido apresentado neste mundo conturbado, onde as próprias pessoas criaram uma imagem para o seu Deus. O nosso Deus já tem a sua revelação feita a nós. As Escrituras assim nos apontam, né? E prosseguindo ainda, através da visão que fora concedida ao profeta ter, chegamos ao ponto mais crucial para esse primeiro ato do avivamento. Lembra que este primeiro ato do avivamento é uma nova percepção do caráter de Deus através dessa clara visão? Então, prosseguindo agora, através da visão que fora concedida ao profeta ter, chegamos ao ponto mais crucial para o avivamento. Isaías vislumbrou com clareza e sutileza a perfeita santidade de Deus. Irmãos, isso é maravilhoso, porque se não tivermos, se não retomarmos isso para nós, será impossível acontecer algo o qual nós sabemos porque precisamos. É sobre a santidade de Deus, né? Então, o capítulo 6, versículo de 1 a 3, vou ler novamente para você ver, né, os componentes dessa visão que Isaías teve. Então, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Versículo 3, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, eu posso imaginar essa visão e esse som soando, a visão nos olhos, o som soando nos ouvidos de Isaías e fazendo ele, de fato, contemplar algo que talvez há algum tempo não contemplara. Talvez por algumas situações, pelas coisas dessa vida, havia tirado a visão sobre a santidade de Deus. Então, ao ouvir da boca dos seres angelicais a expressão Santo, 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 o profeta é levado a considerar sobre a triunidade do único Deus verdadeiro, onde estava sendo revelado para ele, irmãos, de uma forma maravilhosa, que nós jamais podemos entender ou explicar, mas estava sendo revelada ali naquele momento a pessoa bendita do Pai. Irmãos, a pessoa grandiosa do Filho e a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Irmãos, diante de uma situação dessa, nós devemos contemplar e ao mesmo tempo nos prostrar diante de Deus. Lembrando que, ante a revelação deste, que é o Senhor Altíssimo, pessoas não se contiverem em algum outro momento e num ato de humilhação, trêmulos e temerosos, foram levados a prostrar-se com o rosto em terra. Irmãos, essa visão de Deus já não nos faz mais temer e tremer, infelizmente. Se tornou algo comum até mesmo recitar sobre a santidade de Deus, mas provavelmente em algum momento da nossa caminhada com Ele, nós perdemos essa visão na sua integridade, na sua realidade. Estou dizendo por mim, né? Então, sobre essa verdade, irmãos, lembra quando Moisés, em uma ocasião,
onde Deus se revelou a ele por meio da sarça ardente, que Moisés teve que tirar as sandálias dos pés e teve que se prostrar diante do Senhor. Lembremos de João, lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 17, onde diz que quando ele contemplou a glória de Jesus, ele caiu ao chão como morto. Que reação! Como não receber da parte de Deus uma ação de avivamento, irmãos, diante de uma situação dessa? Mas primeiro precisamos nos humilhar, nos prostrar, voltar a cair diante de Deus. Porque muitas das vezes nós estamos achando que nós estamos na mesma condição de Deus. Não estamos, nós somos miseráveis. Nós vamos ver o próprio Isaías falando isso, né? Então, irmãos, a verdade, amados, é que Deus não mudou. A nossa atitude pode ter mudado em relação a Ele, mas o Deus da Bíblia, o Deus que se apresenta aqui em Isaías, é o mesmo Deus. Ele não mudou, Ele não muda. Então, irmãos, infelizmente, o que pode ter mudado, que possa ter mudado, foi nossa visão em relação a Ele. Por isso digo categoricamente que o primeiro passo para experimentarmos de um avivamento, num tempo como este ou em qualquer outro tempo, irmãos, temos a necessidade de voltar a ter essa visão, uma nova visão, uma percepção do caráter de Deus, e tem que ser através de uma clara visão. E volto a dizer, não vai acontecer, não que Deus não tenha a capacidade de estarmos andando por aí, de termos alguma experiência, né, com Ele, mas a verdade, irmãos, é a palavra que vai nos levar a essa condição. Mas em segundo lugar, irmãos, para experimentar do avivamento que o Senhor está disposto a operar, precisamos também, como Isaías, irmãos, depois dessa visão, de um novo despertar de nossa consciência cristã. Estou dizendo para nós hoje os cristãos, né? Sabemos que Isaías estava no outro contexto, mas nós hoje como cristãos, para experimentarmos no avivamento, precisamos de um novo despertar de nossa consciência cristã. Como assim? O que envolve isso? Irmãos, Isaías, ao se deparar com a realidade do caráter de Deus, não teve outra reação a não ser proferir palavras que bem dizia, ai de mim, ou como sendo, estou perdido, estou em apuros, ou na nossa linguagem hoje, estou em maus lençóis. Não há como não nos encontrar assim diante de um Deus tão grande como o nosso, né? Então, diante da visão, Isaías se viu não medido pelo padrão da religião de homens, mas sim pelo padrão de Deus. Por isso ele disse, ai de mim. Com outros iguais a nós, poderemos sim, às vezes, nos encontrar em alguns níveis maiores pelo nosso padrão, mas e diante do padrão de Deus? Como nos encontraremos, irmãos? Miseráveis nós somos, ai de nós. Socorra-nos, ó Deus. Infelizmente hoje, estamos vivendo naqueles últimos dias, onde somos informados pelo apóstolo Paulo, né, na sua carta a Timóteo, que viria a acontecer. Estamos vivendo tempos de homens e muitas das vezes estamos até inseridos como homens de posse, de consciências cautelares, onde muitos atos têm levado verdadeiramente a desconsiderarmos a santidade de Deus, o caráter de Deus, e nos mantemos de pé como se nada tivesse acontecendo. Então, nesse cenário, né, que Paulo apresenta, seriam homens onde a honestidade nos moldes do passado já não achariam mais. Algo escasso. Será que não tem sido esse tempo? Cujas convicções de crentes são tipo elástico, ou seja, flexível e moldável. Por isso precisamos, irmãos, diante dessa visão, falar, Senhor, ai de nós. Ai de nós que achamos que somos bons, ai de nós que achamos que estamos fazendo coisas boas, quando na verdade podemos estar, irmãos, enganando a nós mesmos e aos outros. Que Deus tenha misericórdia de nós. Por isso precisamos almejar
né, por esse avivamento. Irmãos, também diante dessa visão, Isaías não titubeou em confessar diante de tal cenário da visão. Ele não só ficou lamentando como nós muitas das vezes como crentes ficamos lamentando, eu sou ruim mesmo, eu sou fraco, eu sou isso. Não, Isaías não ficou só nessa questão. Irmãos, Isaías assumiu sua condição, ele diz, estou perdido, e aqui não era perdido em relação à salvação, quero crer. Ele estava fora da vontade do padrão de Deus, né? Ele diz, estou perdido, sou um homem de lábios impuros. Isaías está reconhecendo a sua mediocridade, a sua pequenez, a sua limitação. E ele diz, habito no meio de um povo de impuros lábios. Diante desta posição do profeta, irmãos, podemos perceber o quão específico ele fora. Ele se assumiu na sua inteireza diante de Deus. Crente, você tem tido disposição para se assumir na sua inteireza diante de Deus? Você tem mostrado, eu tenho mostrado de fato para Deus a minha miséria, ou nós temos apenas nos acomodado com aquela velha frase, eu não consigo mesmo, eu sou miserável mesmo, eu não... Não, irmãos, isso não vai resolver a questão. Nós devemos assumir a nossa questão e nos arrepender da nossa atitude, né? Então Isaías, ele tomou uma posição, ele foi específico. E como resultado dessa confissão e desse arrependimento, irmãos, podemos notar que a ação perdoadora do Senhor entra em cena. E a vida deste homem toma um novo rumo. Olha lá no texto, né? Depois dele dizer da visão maravilhosa sobre a santidade de Deus, a triunidade do nosso Deus. Versículo 4 agora diz, e os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Olha o versículo 6, irmãos. Diante dessa atitude de Isaías, a ação de Deus. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Mas para isso, irmãos, foi preciso de Isaías olhar para si mesmo, ver a sua miséria, porque ele teve uma visão de quem era Deus. E ele não ficou apenas no murmúrio de que ele era um pecador. Não, ele disse, ai de mim, eu estou em maus lençóis, estou em grande dificuldade. E diante disso o Senhor operou o perdão, operou a restauração, operou aquilo que é tão necessário em todo o tempo em nossa vida. Então, como resultado de sua confissão e arrependimento, notamos que a ação perdoadora do Senhor entra em cena. E a vida deste homem toma novo rumo. Irmãos, eu creio que ao almejarmos esse avivamento neste tempo para nós, com isso nós estamos dando oportunidade a Deus, não que Deus queira, dependa da nossa oportunidade, mas para essa questão sim, dando oportunidade a Deus de operar em nós um avivamento e dar um novo rumo para a nossa vida como crentes, como igreja, como servos do Senhor. E eu não consigo pensar que algum crente não tenha essa intenção, não tenha essa perspectiva. Mas recapitulando os dois pontos, irmãos. Observando a experiência do profeta Isaías, sabemos que também para experimentar deste avivamento nós devemos ter uma nova percepção do caráter de Deus como Isaías teve. Em segundo lugar, nós também, como Isaías, precisamos de um novo despertar de nossa consciência cristã. Em último lugar, irmãos, em terceiro lugar, para experimentar do avivamento que o Senhor está a nos oferecer, precisamos, assim como o profeta, assumir diante de Deus uma atitude de uma nova, ou de um novo interesse, de um real interesse pelas almas dos homens perdidos, os nossos semelhantes. Digo um real interesse. Não é um superficial, mas um profundo interesse.
Por que estou dizendo, irmãos? Porque pode haver em nós ainda um superficial interesse pelas almas dos homens. Mas nós precisamos aprofundar. Precisamos ir além, né? E isso nós podemos ver no versículo diante, né? Eu li até o 7. Olha como é concretizado esse ponto, como é confirmado esse ponto, né? Porque Deus lança um desafio para o profeta. Lembra que aqui Isaías está experimentando da parte de Deus um avivamento, porque eu creio que primeiramente Isaías se dispôs a receber esse avivamento. Deus não estava segurando esse avivamento, dizendo, eu não vou te dar. Não, Deus está disposto também a nos dar avivamento nesse tempo. Mas olha o capítulo 6, versículo 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor. Irmãos, certamente, ao ouvir a voz do Senhor agora, ele ouve com mais clareza. Ele ouve com mais firmeza, com mais nitidez, né? Que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Missões, irmãos, que a igreja é chamada a fazer em todo o tempo. Seja no ofertar, seja no compartilhar a palavra, mas acima de tudo, irmãos, eu creio que missões começa com a própria pessoa de Cristo sendo resplandecida em nós para as pessoas. É preciso disso, irmãos. Porque podemos dar dinheiro, podemos falar do evangelho, podemos até mostrar um real interesse pela salvação das pessoas, mas o que talvez vai faltar no final de tudo, irmãos, é sermos conhecedores de Jesus e fazer com que as pessoas, acima de tudo, conheçam Jesus. Por que estou dizendo? Porque aqui vou comentar esse ponto, irmãos, né? Então, assumir diante de Deus um real interesse pelas almas dos homens, daqueles pecadores, dos nossos semelhantes, né? É o ponto. Então vemos isso ser necessário justamente diante da pergunta proferida pelo Senhor ao seu profeta e de sua imediata resposta. Diante do a quem enviarei, ele diz, envia-me a mim. Devemos sim, irmãos, desejar ardentemente um avivamento genuíno da parte de Deus sobre nós, mas não apenas para, me entenda bem, oferecer salvação aos pecadores perdidos, como sendo apenas uma mercadoria a ser entregue. Irmãos, é muito bom almejar que os nossos sejam salvos, mas muitas das vezes, irmãos, a salvação não passa de uma mercadoria, quando na verdade, irmãos, o primeiro ato nosso, como eu disse, deveria ser levar a pessoa a conhecer Jesus na sua essência, a pessoa de Jesus, o caráter de Jesus. Irmãos, e para isso nós precisamos estar inseridos em Jesus como Jesus está em nós. Será que não temos perdido isso ao longo do caminho? Como se a salvação fosse um bem em si, quando na verdade, irmãos, não é a salvação, mas é o Jesus revelado. A pessoa do bendito Salvador pode estar acontecendo nesse tempo de pessoas, sim, até receberem de alguma maneira a salvação, sem mesmo conhecer Jesus. Como pode isso? Jesus precisa ser revelado. E nós somos aqueles os quais devemos revelar Jesus para as pessoas. Por isso que envolve ação, atitude, sim, mas principalmente comunhão com Jesus. As pessoas querem ver em nós Jesus. É o Jesus que nós estamos oferecendo. Será que eles estão vendo? Irmãos, isso é avivamento. É quando Jesus, de fato, como João Batista, numa ocasião disse, importa que ele cresça e eu diminua. As pessoas precisam ver Jesus como naquela época, em que aqueles gregos chegaram para 2 discípulos de Jesus e disseram, queremos ver Jesus. Eles não estavam interessados no primeiro momento na salvação, que sim, seria a consequência do conhecimento de Jesus. Então não estou aqui contra oferecer a oportunidade para as pessoas serem salvas, nós devemos fazer isso, mas a salvação não é a mercadoria. Mas Jesus precisa ser levado a ser conhecido no meio dos pecadores, e somos nós
aqueles os quais vamos fazer isso, irmãos, e para isso precisamos de um avivamento do nosso coração. Então devemos sim desejar ardentemente um avivamento genuíno da parte de Deus sobre nós, mas não apenas para oferecer salvação aos pecadores perdidos, como sendo uma mercadoria a ser entregue, mas sim oferecer primeiramente, acima de tudo, a oportunidade das pessoas conhecerem o Jesus, o qual nós estamos, o qual nós confiamos, o qual nós cremos, porque nós somos testemunhas dele aqui. Irmãos, e vai chegar a ponto dessas pessoas querer tê-lo também em suas vidas, e ao mesmo tempo ter as suas vidas entregues a ele. É o que eu creio, irmãos. E é o que eu espero que Deus me ajude cada vez mais ser tido como referência, não para minha honra e glória, não pela minha bondade, não pelos meus atos, esforço próprio, mas pela ação do Jesus vivo em mim. Poder apresentar ao pecador a pessoa bendita de Jesus. Irmãos, não estou desconsiderando a necessidade de falar da salvação jamais para o pecador. Mas estou dizendo da necessidade maior do pecador, antes de chegar à salvação, é conhecer Jesus Cristo. É conhecê-lo. Que fique aqui esta verdade relatada sobre a condição deste profeta, como alvo para nós nesse tempo. E oxalá, como eu disse no início, ao sairmos desse tempo difícil, tivéssemos este tempo como referência. No tempo em que aconteceu tal coisa, eu vi ao Senhor assentado. E eu tive uma nova visão do Senhor. Eu tive uma nova atitude diante do Senhor. Eu recebi do Senhor a oportunidade desse avivamento. E agora, como instrumento dele, me apresento para ser usado aonde e da forma que o Senhor quiser. Grandes expectativas para tempos como este. Muitas expectativas certamente teremos ainda. Não sabemos quando vai durar esse tempo. Mas uma coisa nós sabemos. A situação conturbada do mundo continuará e vai até piorar. Mas que o Senhor nos dê a oportunidade de experimentar do avivamento verdadeiro, que Deus tem prazer em operar sobre os seus, mas que muitas das vezes nós não temos disposição para receber. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, Tu és bom, santo e poderoso. Mais uma vez, ó Deus, eu me prostro diante do Senhor para pedir o seu favor e ajuda. Infelizmente, ó Santo Deus, não conseguimos transmitir na totalidade ali no instrumento do YouTube, mas o Senhor sabe todas as coisas. Te dou graças ainda, porque certamente pessoas ouviram daquilo que o Senhor tinha reservado para este tempo. Pai, cabe a nós, crentes no Senhor Jesus, assim como Isaías, em busca da comunhão com o Senhor, voltar, ó Deus, a ter a visão do Senhor entronizado, sendo, ó Pai, exaltado, como o Senhor já é de eternidade a eternidade, para que possamos, ó Deus, de posse dessa visão, reconhecer a Ti, como aquele que de fato é, era e será. E isso certamente nos ajudará, ó Deus, a permear os nossos caminhos, em busca da santidade também das nossas vidas, e na apresentação do trabalho do Senhor. Então, ó Pai, que nós possamos experimentar, sim, do avivamento, que é uma obra maravilhosa, sobrenatural do Senhor, sobre nós, pecadores. Mas que para isso, ó Pai, encontremos de posse de um coração totalmente entregue e rendido ao Senhor. Perdoa o nosso pecado, perdoa a nossa fraqueza, perdoa as nossas falhas. Pai, continue sustentando-nos com a Tua destra. Te dou graças por essa noite e peço o Teu favor, que possa ser continuado sobre nós, porque nós precisamos. Em nome de Jesus, te adoramos e te bendizemos. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe os amados. Obrigado pela tua disposição em nos ouvir. Bom?